Como vão, seguidores? As explicações de hoje aqui no canal para os inscritos e pessoas que acompanham meu trabalho é sobre o entendimento e discernimento entre narrativa simbólica e descrição simbólica. Então, a simbologia é uma ciência que estuda a interpretação dos símbolos e nós, oraculistas, trabalhamos com a simbologia. As cartas são ricas em símbolos e nós temos um vasto campo de pesquisas por meio da simbologia, que é a ciência que estuda a origem, interpretação e arte de criar o símbolo. E muitos oraculistas, inclusive pessoas que escrevem livros, parece que não sabem disso, né? Sobre a palavra simbologia, o que significa simbologia. Porque a simbologia, ela é importante para a gente poder traçar aí a descrição simbólica. Sem a simbologia, não existe descrição simbólica. Então, essa ciência é importante você pesquisar, entender do que se trata, para aplicar ao seu campo de trabalho, ao seu instrumento de trabalho. No caso aqui nós temos o Petit Lenormand. E qual a simbologia dessas cartas? Tem um vasto campo de pesquisas aqui, são 36 simbologias, 36 símbolos para serem pesquisados e são símbolos distintos, totalmente diferentes dos outros baralhos, que tem uma carga de significados mais singela. Esse oráculo aqui, ele vem desde o século XVII, a existência dele. Europa, século XVII. No final do século XVII e começo do século XVIII. Então, nós temos aqui toda uma simbologia histórica, cultural, carregada de símbolos que, na época em que o baralho foi criado, desenvolvido, ele não tinha essa carga espiritual a qual atribuem a ele hoje. Porque hoje lançam baralhos cigano, baralho Petit Lenormand, atrelados a orixás, atrelados a outras fusões religiosas, de crenças religiosas, que descaracterizam a identidade e essência simbólica das lâminas. A essência de origem das lâminas deve ser mantida, deve ser preservada, porque com o avanço dessa exploração econômica em cima do Petit Lenormand, fazendo essa fusão de crenças religiosas e atribuindo a ela outros significados, o que acaba acontecendo? Se perde a identidade do oráculo e você acaba descaracterizando, deformando todo o conjunto, toda a obra de significados tão autênticos, tão ricos, que vem desde o século XVII e começo do século XVIII até agora. Então fica realmente desnecessário, porque eu acredito que as pessoas que fazem isso têm dois motivos. Primeiro, explorar a obra economicamente, dentro de suas crenças e religião. E segundo, porque não sabem pesquisar e estudar simbologia para interpretar somente as cartas ciganas. Aí já é uma questão mais ligada a estudos, a pesquisas. E a pessoa, você vê, a pessoa escreve um livro e não sabe, não fala nada sobre simbologia ali. Não tem nada sobre simbologia. Tem um monte de significados que você não entende como é que o autor chegou àquela conclusão. Enfim, eu já falei sobre isso aqui, mas vou entrar agora no campo da narrativa. A narrativa, por que os oraculistas que escrevem livros colocam a narrativa em lugar da descrição? Preste atenção, você que estuda livros, por que você não aprende? Por que você nunca aprende e não sabe jogar? Narrativa é quando... Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O cara está passando na rua e tem a cena do crime ali. O outro está morto. Quando ele vira a esquina, ele não sabe de nada, mas ele virou a esquina,
bateu de olho ali no cara que está morto, chegou perto para ver o que era, e nesse momento o ônibus passa lotado e mais 2 carros vêm na contramão e presenciam ele ali. Aí vem a narrativa das testemunhas, né, que viram o cara ali na cena do crime. Então a narrativa, ela possui o caráter de construir um fato apoiado naquilo que se vê simultaneamente. A narrativa é isso, não é a realidade. São as impressões que você extrai da situação que você bate o olho naquele momento. Agora, quando você pega essa mesma cena aí, o cara tá passando, aí virou a esquina, bateu de olho ali no corpo, na cena do crime, chegou perto para ver o que era, se era aquilo mesmo, e nesse momento passa o ônibus lotado, mais 2 carros na contramão e vê que ele tá ali, aí você vai para a descrição simbólica. Na descrição simbólica, você vai se apoiar em quê? Não é na narrativa, mas nos principais aspectos que caracterizam aquela cena ali. Ou seja, você não tem certeza sobre o que aconteceu, você só está vendo um homem em pé lá parado, e você vai valorizar o quê? Os detalhes. Ele não está com a arma na mão, ele não está com nenhuma faca na mão. Você vai buscar imparcialidade sem juízo de valor na descrição. Então, na descrição simbólica, olha a diferença da descrição para a narrativa. Narrativa, quem faz são locutores de esporte, jornalistas, autores de filmes, pessoas que estão acompanhando uma cena simultaneamente. Então, tem autores ali de baralho cigano que fazem um estudo visual da lâmina, olham, por exemplo, para o cavaleiro e começam a fazer uma narrativa a respeito das impressões que estão extraindo sobre o cavaleiro. Então, eu acho que é um homem que está com muita pressa, é muito ousado. Aí ficam colocando aquilo ali no livro, uma narrativa. E deixam a simbologia do cavaleiro de lado. Qual é a simbologia do cavaleiro? A simbologia do cavaleiro, por exemplo, é o freio, tem as hastes do freio do cavalo, tem o bridão, que age sobre os lábios, os queixos do cavalo, a barbela, que é a corrente que passa pelo queixo. Isso aí é o símbolo ligado à simbologia, que é a ciência que estuda a interpretação dos símbolos. Então, o oraculista pulando essa parte, você vê que ele não sabe o que ele está falando ali na autoria de sua obra, de seu livro ou de seu material, porque por isso que os estudantes não aprendem. Por isso que você compra um livro e não aprende as coisas. Por isso que você sai dali sem entender o que você está lendo, o que está se passando ali na cabeça do autor. Por que ele fez uma narrativa se ele trabalha com simbologia? A gente está vendo que ele trabalha com símbolos. Por que está fazendo narrativa? Narrativa é coisa de locutor de esporte, de jornalista, locutor de esporte, autor de filmes. Então, não faz sentido fazer narrativa, né, sobre isso aí. Outro exemplo que eu vou passar também é tipo assim, sobre narrativa e simbologia. Não, descrição e narrativa, tá? Descrição simbólica e narrativa. Então, por exemplo, o homem está atravessando a rua com um cachorro e a mulher ao lado no fim da tarde, com 2 carros passando de fundo e um ônibus parado no ponto. Então, eu descrevi uma cena aqui, aí a pessoa vai pegar essa cena e colocar na tela mental, fazer aquele estudo visual do que eu falei aqui e começar a narrar da forma como ela extrai as impressões ali. Então, o que passou nisso aí? Quando você vai para a descrição, você agrega detalhes. Por exemplo, o homem está atravessando a rua com roupa social, o cachorro de raça na coleira e a mulher com roupa esportiva, olhando para a lotação do ônibus. Quer dizer, quando eu fiz a narrativa aqui,
sobre a cena que eu vi, eu falei só sobre o homem está atravessando a rua, o que eu estou vendo, né? O homem está atravessando a rua com um cachorro, mas eu não falei que o cachorro é de raça, e eu não falei que o homem está usando roupa social, porque aí já estaria descrevendo, entrando na descrição, entendeu? A diferença entre você entrar na descrição e ficar só na narrativa, porque a narrativa ela pula detalhes. A narrativa vai pulando detalhes. Então, se eu falo, o homem está atravessando a rua com um cachorro e a mulher ao lado no fim da tarde, com 2 carros passando de fundo e um ônibus parado no ponto. Agora, dando detalhes, o homem está atravessando a rua com roupa social, o cachorro de raça na coleira de cor azul, e a mulher está com roupa esportiva, olhando para a lotação de ônibus com pessoas aglomeradas. Agora eu estou falando, dando detalhes de que a lotação de ônibus, ela está aglomerada com, na maioria, mulheres. Enquanto o homem presta atenção nos 2 carros, verde e prateado, já estou descrevendo as cores dos carros, passando ao fim de uma tarde chuvosa. Então eu falei que ele estava atravessando a rua ao fim da tarde, mas eu não disse que era uma tarde chuvosa, porque agora é que eu estou descrevendo os símbolos. Agora que eu estou entrando na descrição, agora que eu estou falando, a tarde estava chuvosa, os carros eram um verde e um prata, a mulher estava com roupa esportiva, o cachorro de raça estava numa coleira azul, o homem estava com roupa social. Aí você vai pegando, estudando isso tudo, porque tem a diferença entre a descrição simbólica e a narrativa simbólica. Então é por isso que você não aprende, porque você só vai aprender a partir do princípio em que a pessoa fizer a descrição do símbolo, porque é da descrição do símbolo que vem o detalhe e os significados são extraídos daí. Os significados vêm daí. Por exemplo, o cavaleiro. Tem autores, na maioria esmagadora, que falam que ele é ousado. O cavaleiro é ousado. Por quê? Porque o autor ou a autora fica imaginando que o cavaleiro corre e por isso, só pelo fato dele correr em disparada, que é a função dele, ele é ousado. Não, ele não é ousado por essa razão, pelo fato de sair em disparada. Porque na cena com o cavaleiro a gente não vê nenhum ato de ousadia, ou seja, ele encarando 2 touros brabos em um rodeio, ele tentando salvar uma criança que está caindo de um penhasco, atravessando uma ponte que está, digamos assim, cambaleando. Isso seria uma cena de bravura, de ousadia. A gente não vê isso nessa cena. Então por que dizem que o cavaleiro é ousado? Só porque ele corre? Não. E outra coisa, se você prestasse atenção nos símbolos ligados ao cavaleiro, você já teria percebido que essas hastes que são o freio do cavalo controlam os instintos e impulsos do cavaleiro. Então ele não é ousado, já começa por aí. Está ensinando errado no livro aos estudantes, tá? Já começa por aí o erro. Essas hastes que são o freio do cavalo mostram que o cavaleiro diz: eu controlo meus instintos, eu controlo meus impulsos. Então não há ousadia, há reflexão, há raciocínio, há lógica. No lugar da ousadia, eu diria que há anseio por parte dele. Anseio e não ousadia. Cíntia, eu diria que há anseio e não ousadia. Então, há um anseio por parte do cavaleiro em atingir suas metas, mas essa ousadia aí que vocês falam, não, eu discordo plenamente por causa da simbologia. Eu atento muito para essas questões simbólicas. Por quê? O oraculista tem que trabalhar com símbolo, não com narrativa. E você vai vendo que de uma carta para outra só tem narrativa nesses livros, né? Só narrativa. E narrativa qualquer estudante pode construir e lançar um livro também. E é isso que eu venho falando aqui. Por que os estudantes estão aprendendo tudo errado? Porque ensinam errado.
Ensinam errado por quê? Porque não pesquisam, não trabalham em cima dos símbolos, trabalham em cima das narrativas para construir um material tipo faça fácil e rápido para ganhar o seu espaço, o seu dinheiro. Enfim, isso está totalmente errado. Vamos desconstruir isso e começar a fazer as coisas certas? Porque tá tudo errado, gente. Tudo errado, todo mundo aprendendo errado. Aí o aluno que aprende errado, daqui a pouco, daqui a 2 anos, 3 anos, vai dar aula e vai passar essas aulas, esses ensinamentos errados para mais alunos. E aí vai formando aquela falange, aquela corrente de um monte de picareta, um monte de pessoas que não têm capacidade de habilitação para abrir um oráculo, só ficam falando besteira. Você que entende de símbolo, que trabalha com simbologia, você ouve isso, você sabe que está errado. Você sabe que está errado, mas você não pode expor isso. Não pode pegar o trabalho da pessoa, o livro da pessoa e trazer. Você não pode, sabe... Isso implica em muita coisa. Aí depois a pessoa quer te processar. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que a pessoa está ensinando errado. Você sabe que a pessoa está ensinando errado. E que isso aí está se propagando. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu vim trazer esclarecimentos a respeito de descrição e narrativa para que leigos e estudantes não sejam mais passados para trás por causa dessa situação que ocorre. Então a simbologia, ela é deixada de lado nos livros. Você pode perceber, sabe aqueles significados que colocam ali? Lua, imaginação, sem significados. A pessoa faz uma lista com 50 significados, 80 significados, 100 significados, e você não tem, digamos assim, não explora a expressão descritiva daquele significado. Está faltando você entender o que se passa na cabeça do autor. Por que ele colocou esse significado aqui? Por que ela colocou esse significado aqui? De onde veio essa ideia? Quer dizer, o autor, a autora que não tem canal no YouTube para a gente poder ver claramente a forma como se posiciona em relação aos símbolos, eu já não recomendo. Para mim, a pessoa tem que ter algum canal de comunicação com o seu público diretamente, para a gente poder ver ali a forma como o autor ou a autora se expressa, para poder saber se aquilo vem dele, se aquilo ali é... Porque na maioria dos casos, essas obras... Para mim, são pizza, são tudo um faça fácil. Essas obras aí. Se você pegar para analisar, você nunca pode pegar um livro para estudar direto. Você tem que pegar para analisar primeiro, para saber, a partir da análise, se aquilo ali é certo para estudo. E eu analisei e vi que não tá legal para estudo, aquilo ali tá tudo errado. Então, primeiro você tem que analisar o material e depois saber se aquilo ali foi construído de uma forma didática, o que serve, o que não serve, o que você pode aproveitar. Eu posso aproveitar uns 20%, 30% desse livro. Então tá bom, vou pegar só os 20%, os 30% ali para mim estudar, você como estudante. E eu como autora, eu gosto de construir, né, tudo em cima do símbolo, porque eu trabalho com simbologia, então a narrativa fica de fora do meu trabalho. Agora você entende por que as pessoas que estudam, continuam sempre, tipo naquele círculo, voltando ao mesmo lugar, sempre estão rodando e voltando para o mesmo lugar, sem saber de nada. Comprando material ali, fazendo curso ali, roda, e está no mesmo lugar. Aí a pessoa está com um canal no YouTube, tem um livro e não sabe falar de carta. Por quê? Por que será que acontece isso? Simbologia. Você tem que começar a pesquisar, porque os símbolos são códigos que carregam emoções, significados, exploram riquezas de detalhes. Eles extraem, a gente pode extrair muita coisa dos símbolos, porque eles transportam a gente para outra realidade. Você fica olhando ali para o símbolo como se fosse uma cena de um filme ou uma música. Eles transportam a gente para outra realidade. Tem um cenário, tem uma imagem, personagens
personagens da vida real, né, que traduzem aí significados, e é nessa de traduzir significados simbólicos que entra aí o meu trabalho, dentro da simbologia. Dentro dessa simbologia. E eles transportam a gente para que realidade? Para a nossa realidade, porque são símbolos que espelham a nossa realidade. Eles espelham tudo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa realidade, na nossa vida, em todos os setores. Então não tem como errar. Quem estuda simbologia vai conseguir lidar com isso aí, com as cartas ciganas, com Petit Lenormand, como queira chamar. E quem não estuda vai continuar na narrativa, né? Quem não estuda vai continuar nesses equívocos e nesse face a face, esse trabalho face a face. É importante falar com as pessoas que estão me ouvindo agora para que vocês que estão planejando fazer o livro de vocês futuramente não cometam esses erros. É por isso que eu gravei esse vídeo. Eu sei que você está planejando dar aula, eu sei que você está planejando escrever um livro, mas não cometa esses erros.